pena quando nos encontrarmos, não vai? Não fiz com você o que deveria ter feito como mãe, meu pequeno, mas aí, meu coração de mãe está agora rasgado e sangrando, até que me chame de mamãe mais uma vez em minha aflição, meu bebê, bebê meu. Outro, se eu vier a tratá-lo assim, coração querido, para pô-la de lado quando aquela face, que eu pensava ser mais limpa que a sua, parecia amor líquido aos meus olhos. Não, a luz neles e nos meus não foi acesa pelo amor dos céus, mas pelo reflexo dos infernos. Mas, agora, você se lembre de nosso velho amor, e esqueça a todas as coisas, doce pedaço meu, e diga que não me prenderá ao seu desprezo. Outro, se eu pudesse mudar mais uma vez o curso de minha jornada da terra. Pensei que era bom o metal, o ouro, e que valia a pena lutar por ele. Sim, lutei a luta do homem pelos seus pertences, e vi que não valia a pena, nem pelo que uma criança pudesse usar para seus trocos em seus jogos do jardim da infância. Fui um idiota, idiota sou, mas, sabendo disso, sou menos idiota hoje. Deus me leve para algum lugar a serviço de meus companheiros, dos que pensei em governar com o que para mim era de tão grande valia. Outro da mesma forma, mas onde achei tudo isso, quando eu vim para cá? Não, não eram mais meus, todos aqueles campos e suas construções e casas, eles evaporaram transformando-se em nada, e fiquei sem propriedades ou chalés em meu nome. Hoje sou um pobre homem, por ter tido aquelas coisas. Atrapalhei a tantos, e a mim não menos, no final das contas. O fruto da busca amorosa. Assim se seguiu, eles murmurando tais frases, enquanto a muitos uma lágrima, ou a outros um soluço, testemunhava a angústia dentro deles que, preenchendo seus corações, não deixavam espaço para mais nada, mas explodiram desta forma, numa expressão exterior. Mas ninguém ouviu ou cuidou de outro em sua busca, já que cada um tinha o que fazer para que pudesse sustentar seus próprios assuntos nestas relembranças. Depois de muito tempo, o Ofere falou-lhes. Ela disse, e agora, meus pequenos, eu os chamo de volta do passado, onde estiveram semeando trigo para a presente colheita. Bem, prometo que terão bons frutos em suas mãos. Mas façam seus caminhos agora, para suas casas, e pensem mais naqueles que sofreram pelos seus erros, e então nos encontraremos novamente para um conselho mais tarde. Vocês não ficarão sem resposta enquanto prestarem reverência ao silêncio, pois os que lhes concernem serão certificados de suas necessidades, e trarão conforto a vocês. Mas poucos de vocês vão ouvi-los ou vê-los, mas farei isso por vocês. Por isso sejam diligentes em manterem-se de mente clara e sejam bondosos aos seus companheiros. Assim eles se foram em silêncio para suas casas e deixaram a vontade de Lufer estar sobre eles na casa das ordens. Pois agora acabaram de acreditar que ela era capaz de fazer o que prometera que faria. Atrás das cenas. E agora, meu filho, contarei o significado intrínseco deste fenômeno. Houve 3 grupos no pórtico da casa. Cada um tinha 6, com seu líder, homens e mulheres. A um sinal de Lufere, nós nos movemos, pois a nós foi dado saber o que tínhamos a fazer, e cumprimos silenciosamente, sem nenhum movimento. Começamos por mudar nosso condicionamento, da esfera 3 para o da esfera 5. Por esta operação, tornamo-nos invisíveis esta multidão, e também ficamos capazes de entrar mais facilmente em seus íntimos, os mais altos. Desta forma invisíveis, um 7 avançou para o topo da escadaria e ficou em fila. Outros 2 setes foram em direção à multidão e circundaram-na pelos 3 lados. Assim posicionados, cada um selecionou um homem ou mulher cuja alma parecesse oferecer campo apropriado para um ou outro de nossas variadas personalidades. Rapidamente escolhemos as faltas que ainda estavam amarrando seus pés e fazendo-os parar na rota do progresso. Isto feito, mandamos prontamente um jato de luz para aquele local. Esta luz não era da esfera 3, mas da esfera 5. Era, portanto, muito pungente, e deu-lhes uma punhalada de dor aguda. O efeito, entretanto, foi instantâneo, e podia ser testemunhado externamente pelo olhar em suas faces, e frequentemente, como lhe contei,
por alguma confissão íntima e murmúrios de arrependimento. Fomos de um a outro, e nossas operações foram conduzidas com grande rapidez. Portanto, em pouco tempo tínhamos tocado todos eles, e nosso trabalho estava pronto. Isto foi difícil de explicar a você com precisão, meu filho. Contei de forma que entendesse. Penso que sim, Anel, obrigado. Sim, penso que entendeu, conforme estou vendo em sua mente, sob o meu ponto de vista. Você vê, meu filho, da mesma forma com que lidamos com a multidão, assim lidamos com você, no essencial. Trabalho diretamente em sua mente, estando, desta forma, em vantagem, isto é, posso chegar a você dessa esfera interior. Agora devo lhe dizer mais uma coisa, e então meu conto estará completo. Assim no céu, como na terra. Aqueles rebeldes foram deixados, um aqui, outro lá, quando a multidão se dispersou. Quantos ficaram? Algo como 22 de todos eles. Destes, penso que a metade era de mulheres. Ficaram ali, parados inconscientes. Assim os pegamos como estavam, e os levamos para a esfera 1. Ali procuramos pelo delegado que chegara antes, e os entregamos a seu encargo, para ensiná-los e conduzi-los de tal forma que, quando chegasse a hora, pudessem ser readmitidos na esfera 3. Ele ficou grandemente comovido por esta primeira marca de nossa confiança nele, e está fazendo seu trabalho muito bem. Também, ele mesmo está aprendendo tão bem que um dia será um grande líder, acho. Uma palavra minha a mais, meu filho, e está pronto. Eu lhe falei de uma série de acontecimentos da vida espiritual, e da parte que tomamos nela, nós, socorristas da esfera mais alta. Eu lhe contei isto para lhe mostrar as condições de vida aqui obtidas, onde um dia também você será colocado a servir a seus companheiros. Mas eu tenho outro objetivo para minha narrativa. Tanto acima, quanto abaixo. Nós não fomos vistos por aqueles aos quais enviamos nossa influência, para ajudá-los. Da mesma forma lidamos com vocês que ainda estão em seus caminhos na vida terrena. Quando vocês estão em grupos, lidamos com vocês desta forma, e quando estão sozinhos, em silêncio, também. Tanto fora quanto em casa, cuidamos muito de você e mantemos vigilância. E como lidamos com estes, assim fazemos diariamente com vocês. Capítulo 2 O Homem e o seu Ambiente. Quinta, 28 de outubro de 1920. Esta mesma esfera 3 é aquela para a qual tantos de vocês vêm tão logo passam pela morte, e seria talvez de muito interesse de vocês se eu pudesse explicar algo mais com detalhes concernentes a ela. Primeiramente a razão pela qual passam diretamente para a esfera 3, e tantos mais atravessam pelas duas esferas abaixo rapidamente para esta. Considere a Terra como a presentemente constituída e condicionada. A respeito do planeta Terra, você tem muitas fases de beleza e de feiura dispostas. Também há partes nas quais estes dois termos não se apresentam na totalidade. Nós devemos encontrar outros termos para serem usados, tais como ferocidade, grandeza, solidão, e os semelhantes. Seus filósofos admitirão que todos os efeitos são perfeitos espelhos de suas causas peculiares. Bem, então estes efeitos fenomênicos, nas condições cênicas do planeta, devem ter causas apropriadas para as condições que exibem. Ondas mentais produzem o átomo. Estas causas não são encontradas nos fenômenos, nem entre eles. Eu diria que não são encontradas dispostas. E contudo estas mesmas causas estão nestes efeitos fenomênicos, e entre eles, neles, em sua causa dinamicamente, entre eles, na coesão. Estas exposições vistosas na natureza são apenas uma extensão do mesmo processo pelo qual o átomo é feito ou usado. É feito pela projeção do princípio de movimento no éter, de tal forma a estabelecer uma certa agitação naquele elemento operativo. Ao mesmo tempo, em duas fases. Estas duas fases podem ser grosseiramente chamadas de espiral e centripetal, as quais, combinando-se dinamicamente, produzem como resultado o átomo. A agitação, da qual lhe falei, tem criado alguma perplexidade em sua mente, meu filho. Não sei se meu inglês vai servir muito bem.
Você vê que sou limitado por suas limitações mentais, e também você não é tão maleável quanto eu desejaria que fosse. Tenho que agarrá-lo enquanto se eleva, e aí, mais ainda, você frequentemente desliza. Arnel. Não, meu filho, não escreva isto. É exatamente como eu digo. Agora, usei a palavra agitar para descrever o efeito, no seu reino de manifestações exteriores, da projeção deste reino mais íntimo do espírito, de ondas mentais mais refinadas e sublimadas que, mergulhando no material mais denso que vocês chamam de éter, produz esta agitação por causa da fricção consequente pela oposição oferecida pelo mesmo éter. Não há duas coisas iguais em potencial. Estas ondas mentais são de maior potencial que o éter inerte, que, então, é compelido a estar em conformidade com a operação do elemento mais poderoso. O resultado na forma é o átomo, não o átomo etéreo, mas o átomo da matéria. Agora, isto é a substância básica da qual o seu planeta é feito. Por aquilo que eu já lhe falei, você verá que esta substância está continuamente correspondendo à energia espiritual dirigida sobre ela, vinda dos reinos íntimos e superiores. Em sendo assim, então segue-se que o todo do planeta Terra, em todas as suas partes e detalhes, é também continuamente levado a expor externamente os efeitos das causas espirituais. A energia humana afeta ambientes. Os seres que dispõem destas ondas mentais são compostos do todo da grande multidão que está em contato, de uma forma qualquer, com a Terra. E entre estes, há aqueles espíritos encarnados que habitam na face do planeta. Nós. Também isso, meu filho, vocês, população da Terra. Agora, prenda sua mente nos continentes da Terra e verá várias coisas. Algumas regiões são lindas, e algumas não são bonitas. Mas quase todas as regiões da Terra são belas de uma forma ou outra, onde o homem não tenha interferido no trabalho daquilo que chamam de natureza. É onde o homem pôs suas mãos nesse processo formador, que achamos que a natureza assume um aspecto menos bonito. Veja o seu espanto, explicarei. Você acha que o selvagem médio da África Central vive sua vida num nível espiritual mais baixo que o europeu médio. E contudo o país dele é mais belo e mais genial no clima que o seu. Bem, esta última estimativa teria que ser modificada para ser correta. Mas deixemos passar como material para argumento, servirá. Seu espanto sumirá se aplicar ao problema apenas uma verdade. O africano é espiritualmente de menor potencial dinâmico que o irmão mais desenvolvido europeu. Ele é, então, menos capaz de afetar o ambiente para o bem ou para o mal, para o belo ou para o feio. Um monte de escória, ou uma rua suja, são coisas maravilhosas. São testemunhos do progresso espiritual de seus criadores, e também do fato de que seus poderes espirituais apenas foram imperfeitamente aplicados. Enquanto o monte de escória impele o motor da locomotiva, também impele um motivo na mente de seus criadores, dominando-os em direção a desejarem beleza, e que isto é um grande e forte motivo de ganância, o instinto aquisitivo levado ao excesso. Os resultados a seguir são também observados, são acidentes aos corpos das pessoas, a dor causada para estes que são despojados, a ruína consequente da terra pelos rastros das ferrovias, e assim por diante. Falo apenas desta máquina. Você deve aplicar o princípio na sequência. É mesmo assim. E, contudo, tudo isso testemunha o fato de que o europeu atingiu um estado mais alto de desenvolvimento que o africano. Digo espiritualmente porque seu desenvolvimento é, por último, espiritual, se o poder espiritual, assim adquirido, for direcionado para propósitos de bem ou mal. Assim vocês têm esta diversidade de exposições sobre a Terra, em consequência da resposta dada ao assunto da energização do espírito. Assim é na esfera 3. Eu expus estes fatos elementares para que você pudesse mais rapidamente captar as condições da esfera 3. Delas, falarei quando sentar para mim novamente, para uma nova sessão. Terça, 2 de novembro de 1920. Condições da esfera 3. Agora, as condições que se obtêm na economia da Terra, como eu já lhes planei sobre elas, podem ser traduzidas aqui,
mas com uma modificação muito importante. Vamos expor da seguinte forma: o livre-arbítrio opera do centro para fora, em direção à circunferência da criação. No centro está Deus, diremos. Ele é a fonte de todo o livre-arbítrio, e de seu armazenamento provê o estofo de que são feitos todos os que são seres com menos livre-arbítrio. Estes, apesar de tudo livres, são competentes para modificarem sua operação intencional e, em degraus, torná-las conformes à sua própria medida. Em outras palavras, cada ser de livre-arbítrio cria seu próprio ambiente. Conforme vamos indo em direção ao centro, a liberdade será exercitada cada vez mais e mais, de acordo com a mente de Deus. É por isso que o ambiente destes altos seres torna-se mais subjetivo, quanto mais altos subamos, ou torna-se mais objetivo, quanto mais baixo se vá, ou quanto mais nos aproximemos da circunferência. Presença e onipresença. Na Terra, o ambiente é muito grandemente objetivo. Conforme se eleva para esferas mais e mais próximas da energia central, a quem chamamos Deus, o ambiente torna-se mais sublimado em substância. É, por isso, mais facilmente moldado na conformidade das vontades dos habitantes. Assim, diria eu, o ambiente torna-se mais e mais subjetivo, quanto mais alto se vá. Esta é uma outra forma de se dizer que estes seres elevados, porque absorvem mais de seus ambientes em si mesmos, tornam-se, ipso facto, mais universais. Abarcam em si mais conteúdo de espaço, ou seres, ou qual contagem queira usar para considerá-los acima em vários degraus de poder. O Criador soma, e inclui em si, todo o espaço, os seres, e assim torna-se universalmente subjetivo. Ele é seu próprio ambiente. Considerando do mais íntimo para fora, isto é onipresença e, inversamente, é unidade. Aqui, e somente aqui, o ser é elevado à sua mais alta intensidade de silêncio e imobilidade. Aqui reside, onde o calor branco da energia estática é continuamente operativo. Isto é paradoxo, pois só o paradoxo é capaz de expressar a você, e a nós que falamos a você, a onipotência do um que nem é subjetivo nem objetivo, mas persiste eternamente, o único grande ser de todos os seres, o único eu sou. Pensamento materializado. Agora você verá que, quanto mais para fora vamos do espírito em direção à matéria, mais objetiva se torna a substância da qual nosso ambiente é feito. No planeta Terra é francamente material. Na região mais próxima, acima da Terra, é menos material e mais etérea, depois então é etérea, e depois é mais espiritual que etérea, depois então é espiritual, e então é espiritual mas mais sublimada. A modificação da qual falei é a remoção do ambiente material, ou sua reposição pelo espiritual. Tente imaginar o que isto significa entre o livre-arbítrio e sua expressão exterior em forma. Pense em todos os processos intermediários que acha necessários para materializar um pensamento na Terra. Um homem move em seu mais íntimo ser, e o efeito é um pensamento. Ele se impõe ao cérebro material. O cérebro é usado como uma câmara de mistura. Então, quando os elementos são misturados na proporção certa, uma mensagem é enviada para a mão, ou pés, ou olhos, ou todos eles ao mesmo tempo. Eles, trabalhando em conjunto, produzem a planta de um prédio. Ela é entregue para outro homem, e ele agrupa especialistas, e eles, por sua vez, juntarão madeira, e ferro, e pedra, e outras coisas materiais. Então farão construir sua casa. Tudo vai para seu próprio lugar. Todos estes procedimentos são necessários em razão do ambiente no qual eles movimentam o ser material. Mas, ao atravessarem para cá, através da morte, em apenas uma operação desprende-se do ambiente da matéria e começa logo a operar num ambiente espiritual. Todos esses processos intervenientes são eliminados, e a mente atua diretamente sobre o ambiente e toma a expressão de forma. O efeito é, por isso, mais imediato em resposta e também mais claramente aparente. Tão aparente é, de fato, que não é possível habitarem juntos os que são diferentes em temperamento. Tudo seria confusão. Não, pela mesma lei, e pela interação gravitacional normal, cada um vai para seu próprio lugar.
Não é verdadeiro dizer que as esferas mais próximas da Terra são mais materiais que as mais distanciadas dela. Isto é somente dito para explicar o ambiente mais denso, em contraposição ao mais refinado. Mas mais próximo à Terra o ambiente realmente parece, para os que acabaram de chegar, muito mais material, porque ainda não aprenderam completamente a grande mudança que lhes sobreveio em seu estado subjetivo. O novo estado responde ao seu novo ambiente tão naturalmente que, até que comecem a fazer novas coisas, não percebem quão mais responsivas que as da Terra são as substâncias básicas daquela esfera a qual acabaram de chegar. Eles encontrarão isso então, e muito frequentemente com choque, como criança e fogo. Mas, por umas 3 esferas próximas à Terra, as condições são bem misturadas e somente à medida que se avance é que vai se encontrar mais harmonia entre os membros de uma esfera, e isto quanto mais e mais alto se subir. Na esfera 3, portanto, há lugares que, respondendo aos que têm vontades mais harmonizadas com a unidade central que outros, são mais belos por causa desta resposta. Também vale o inverso. Céu e inferno. Agora, meu filho, vocês, população da Terra, têm estado preocupados nas últimas gerações em classificar pessoas como boas, aquelas que vão para os céus, e como más, as que vão para os infernos. Mas pense, se estas 2 regiões são encontradas ali, e nenhuma outra mais, onde fica a Terra em relação a estas 2? Digo-lhe que a Terra nem é céu nem é inferno no total, mas tem em si algo de ambos. Isto já lhe falei nas mensagens anteriores. Nós aqui, olhando para seus corações, achamos que há algo mais próximo que tudo do céu, e outras que são completamente do inferno, e outras que são meio a meio. É assim, portanto, nestas 3 primeiras esferas do espírito. Não há limites marcantes para os infernos. A descida para lá é gradual, e no caminho são encontradas pessoas de todos os graus de baixezas. Assim, tendo dito a você algo da esfera 3 e sua espantosa constituição, posso, continuando, expor a você alguns dos acontecimentos que testemunhamos ali. E isto será feito através de seu próximo bom serviço de escrever por mim, meu filho. Capítulo 3. O resultado de uma tragédia na Terra. Quarta, 3 de novembro de 1920. Tenha em mente o que escrevi com sua mão nestas 2 últimas vezes, meu filho. Interprete o que resultou na linguagem que lhe dispus. Arrependimento é, nem mais nem menos, um reajustamento da personalidade ao seu novo ambiente. É verdadeiramente científico. Mas na ciência do espírito, sim, e toda a ciência espiritual, aqui entra outro fator que marca com o mesmo selo, livre-arbítrio. Isto faz a recompensa da evolução valer bastante o risco, pois eleva aquele que consegue para um nível mais alto, e a subida é frequentemente muito íngreme, e muito cercada de perigos. Eu estava perto da fronteira entre as esferas 3 e 2. Determinaram-me para que observasse ali a chegada de alguns a quem eu poderia ser benéfico. Agora, nestas esferas mais baixas, nós, socorristas, raramente chegamos visíveis, como fazemos naquelas esferas que são um pouco mais elevadas em grau. Podemos fazer melhor o nosso trabalho desta maneira. Por isso fiquei ali, sem ser visto. Era um agradável caminho naquela região, com grama, árvores e canteiros de flores, não luxuriantes, mas bem reponsadinentes. Eu saía da lateral florida em direção aos planos mais baixos da esfera 2, e mergulhava abruptamente algumas jardas além da encosta, depois mais abruptamente ainda, atingindo o vale embaixo onde, como era visto desta elevação, estava escuro e nublado. Invisível, portanto, fiquei nesta encosta perto do final deste desvio, porque eu já conheci um dos que deviam chegar lá de baixo até este caminho. Uma longa distância, em cada lado, era de precipícios. Aqui só havia caminhos bem difíceis de se achar apoios para os pés. Logo vi aquele a quem fui mandado até aqui ajudar. Ele era um homem que escalou vagarosamente com muito esforço, parando para descansar muitas vezes nesta subida. Fiquei ali e o analisei. Ele havia passado da vida terrena na meia-idade. Foi para um dos infernos e trilhou seu caminho para frente dolorosamente,
até que alcançou este lugar escuro. O magnetismo que o envolvia era remorso pelo que fez de errado, e amor por alguém que passara para cá um pouco antes que ele. Esta pessoa, louca por tanta angústia, jogou-se nas águas, e sua vida saiu dela. Ela veio então para a Esfera 1, mas foi especialmente guardada, já que havia sofrido muito nas mãos dele, e logo estava apta para direcionar sua mente para um avanço em direção à luz. Eu observei, enquanto ele parava para descansar um pouco. Semicerrou seus olhos e olhava firmemente para cima, e vi que estava procurando esta mulher. Ela sentou-se no topo da encosta e ele, ao olhar para cima, viu seu perfil. Mas ela não viu porque, do lugar onde ele estava, a forma menos evoluída dele seria muito escura para que ela o enxergasse. E entre as rochas do local ele se moveu. Para ela, ele estava quase invisível. Eu vi que havia em seu rosto uma certa ânsia, um olhar de amor e piedade e tristeza. Sim, havia alguma evidência de um aumento de bondade nele agora. Assim ele se dirigiu em direção a ela, e pude ver um pedido de perdão em seus lábios. Então algo aconteceu. Mãe e filho. Ao longo da estrada abaixo da encosta, vinham duas pessoas. Uma era uma mulher de muito brilho e a outra, um menino de uns 10 ou 12 verões, era de uma forma ainda mais etérea. Eles pararam a uma boa distância e a mulher largou a mão dele. Então o vi tomar um aspecto mais sólido e, quando ele assumiu a visibilidade completa, veio correndo pela estrada até a garota e, arremessando-se, ajoelhou-se e envolveu-a com seus braços e beijou sua face. Ela olhava espantada para tudo, em dúvida do que poderia significar. Ela retomou a posição de seus ombros e olhou para o rosto dele, e gritou apavorada. Mas, no impulso de grande amor, lançou de lado seu medo e, aconchegando para mais perto em seu colo, começou a chorar. Finalmente ele disse: "Não, minha mamãe, não chore assim. Tudo foi dito para mim, minha mamãe, e sei que não foi por sua mão que fui lançado da terra para cá, nestes reinos espirituais. Foi muito mal que ele tivesse feito isso. E isso, querida mamãe, é apenas um de seus vários pecados. Mas você, eu e meu anjo vamos ajudá-lo, mamãe, e em um longo tempo, talvez ele venha até aqui, bom e bonito, querida, como outros já fizeram antes." Mas ela ainda lamentava com a cabeça em seus joelhos, agora envergonhada e em grande tristeza. Então ele, libertando-se, olhou em torno de si. Justamente acima de onde ela estava sentada, havia uma árvore florida. Então ele ficou em pé na encosta e, espichando-se, colheu um lindo ramo de flores. Teceu-lhe uma grinalda e, indo até sua mãe, beijou-a nos cabelos e circundou o beijo com a coroa de flores. Memórias de ontem. Quando o menino ficou em pé no topo da encosta, o homem viu pela primeira vez. Observou muito curiosamente. Parecia atento a alguma afinidade com o garoto que ele não podia definir bem. Mas quando viu o garoto beijar sua mãe e coroá-la com flores, sua dúvida foi dissipada rapidamente e sem muito esforço de sua parte. Um olhar de horror e medo desvairado dominou-o, sua face ficou lívida e ele, em colapso, caiu morro abaixo. Ele bateu nas pedras, uma após outra, e finalmente jazia inerte e imóvel no fim do caminho onde a neblina chegava. E onde ele caiu, ela tornou-se mais densa que em outros lugares, atraída na direção dele pelas condições do espírito. Eu sabia que seria um homem difícil de se lidar, já que em seu medo vi um repentino ódio acrescentado. A garota não o viu, nem o menino. Quando o homem gritou, ela ficou quieta por instantes para escutar, como se estivesse escutando alguns ecos abafados e distantes. Mas ela não fez nada mais que isso. Assim, o menino estendeu suas mãos para ela e convidou-a a levantar-se e vir com ele para uma clareira, em algum lugar mais bonito que qualquer um por ali. Então ela foi com ele, e eles se aproximaram da mulher mais velha. Ela havia visto tudo a que eu assistira. Ela viu o homem subindo e o viu cair. Notei isso em seus olhos, havendo lágrimas de piedade onde antes brilharam pérolas de amor, e ela suspirou pelas memórias de ontem que se derreteram na luz do amanhã.
Eu notei o quão bela ela ficou com a doce saudade daqueles espíritos puros que sofreram tanto e pecaram pouco. Ela havia passado para cá vinda da terra uns 15 anos antes que o menino, o qual cresceu na vida espiritual, chegando da terra bebê, mal tendo dado meia dúzia de suspiros, lançado para cá pelas mãos de um assassino. À medida que ela ficou mais visível, ao tomar as condições da esfera 3, a moça chegou mais perto. Quando viu a mulher, ficou muito pálida e, ajoelhando-se, encostou sua cabeça no chão soluçando se cessar. Sua linda cabeça ruiva abaixou-se e foi de encontro a ela e percebi então que o menino, e também o homem, tinham a mesma cor de cabelos. Mas a mulher mais velha tinha os castanhos, muito belos. Bem, isto não era de minha conta. Eles poderiam fazer o que tinham que fazer, sozinhos. Diferentes alcances de visão. Desci ao vale onde o homem ainda jazia em estupor. Não o levantei, mas carreguei-o a um lugar de repouso onde, quando estivesse descansado, seria dada sua próxima tarefa ao cumprir. Esta tarefa seria eliminar toda a mancha de si e o ódio de seu coração, e preenchê-lo novamente com humildade. Isto levaria um longo tempo. Pois quando um homem odeia quando devia penitenciar-se e clamar por piedade, bem, é uma situação angustiosa de muito arrependimento a se alcançar, e difícil de consertar. Ele fará isso, terá que fazê-lo antes que se movimente para cima mais uma vez. Mas levará muitos e muitos anos ainda. Suponho, Anel, que você e a mulher mais velha podiam vê-lo quando ele caiu, porque eram ambos de uma esfera mais alta que a moça. Do que a moça mais jovem, que ainda era da esfera 3. É assim, meu filho. Mas eu lhe dei 2 mensagens antes desta de hoje, como chave para tais detalhes como este. Sim, a mulher mais velha e eu tínhamos um campo de visão mais amplo, em correspondência com o ambiente que a mulher mais jovem, ou o menino que naquela hora estava condicionado para a esfera 3. E o homem, claro, tinha o menor campo de qualquer um de nós. Quinta, 4 de novembro de 1920. Uma colônia de descanso. Havia um brilho jovial nas águas que ondulavam gentilmente como ouro líquido. O bater das ondas na areia era macio e repousante como beijos de uma criança sonolenta na mão de sua mãe enquanto ela lhe canta canções de ninar. Tudo era repouso, e o ar parecia exalar suspiros de ternura. Verdadeiramente, sabíamos, aqui neste plano, como tais coisas como estas realmente respondiam às presenças benignas, que das esferas acima enviavam para baixo, para informá-los com sua influência ativa. Um pouco afastado da orla estava uma floresta. Ela se estendia para o interior por muitas milhas. Mas aqui havia uma alameda entre as árvores que saía da costa indo para uma ampla clareira onde estavam muitas casas. Elas estavam todas em seus próprios jardins, e algumas eram muito grandes, mas a maioria era de pequenos chalés. Mas, pequenas ou grandes, quase todas estavam numa encosta com um terraço à frente, e as águas ali deslizavam plácidas. Era uma colônia muito linda, e sobre ela pairava um senso de retiro, um descanso que envolveria em paz os corações cansados. Para cá realmente acorriam pessoas para repousarem e, tendo ali absorvido vitalidade e recuperado algum equilíbrio, saíam pela doce clareira uma vez mais em direção aos seus compromissos. Nosso grupo havia chegado de uma longa jornada, pois isto estava nas regiões mais brilhantes da esfera 4. Eu, tendo conduzido o homem aos seus guardiães na esfera 2, vim no encalço deles e cheguei na clareira da floresta quando eles vinham pela alameda da costa. Ele é um anjo. Fui até a mulher e cumprimentei-a. Disse, então aqui nos encontramos, boa Ladena, e penso que foi bem na hora. Iremos, se for do seu gosto e do deles, para o final da clareira para olhar a casa, e então voltar para a costa para cumprimentar o jovem James, pois penso que já está chegando no nosso alcance de visão. Assim fomos até a casa. Não era das mais amplas, nem das menores. A arcada era quase escondida por flores de muita cores e formas que cresciam em ramos sobre ela. Era uma das mais lindas abóbadas dali, e dava uma visão de frescor que expressava a vitalidade do proprietário. Então nos voltamos e seguimos pela alameda para a costa. Aqui chegando,
Nosso pequeno amigo Abdi gritou de alegria e, puxando a saia da jovem mulher, gritava: ali ele está, minha mamãe. Veja, sua vela está enfunada, mas nenhum vento há nestas paragens, e contudo ele chega com muita velocidade, mamãe, como sempre o faz. E quem é ele que vem, Abdi? Inquiriu a garota. É James, querida mamãe, e ninguém mais que ele, que vem a nós. Ele vem, muito frequentemente, mamãe. E todas as pessoas daqui ficam muito felizes quando ele chega, porque ele é muito bondoso e de grande poder para ajudá-los, e está sempre procurando prestar serviços em sua companhia. Ele é um anjo, Abdi? Ela perguntou. O menino encarou-a perplexo. Você entenderá, meu filho, que as palavras aqui não são tão importantes quanto o significado atado a elas. E a palavra íntima, isto é, o significado traduzindo as palavras faladas que imprimem em nossos ouvidos, não somente a forma da palavra em si. A moça havia trazido com ela da terra suas próprias ideias daquilo que um anjo deveria ser, e isto foi o que deixou perplexo o garoto. Mais amor que na terra. Mas ele logo conferiu o significado que ela dera, e respondeu: ele é jovem em idade, minha mamãe, e chegou a ser espírito depois de mim. Mas ele já era um anjo, ainda na vida terrena, pois ele foi muito bom, e muito bravo em fazer grandes sacrifícios por amor. Por isso, quando ele chegou aqui, ele progrediu rapidamente, querida mamãe. E nesta hora a face do menino ficou tomada de uma ternura profunda e uma grave reverência, e ele acrescentou: mas eu amo muito e ele me ama muito também, minha mãe, e ele fala comigo e me diz coisas. De que coisas, Abdi? Ele lhe fala, querido. De muitas coisas, mamãe. Ele me fala sobre o Cristo e os do Cristo acima de tudo, porque ele diz que temos nossas faces voltadas para lá, e devemos saber muito deles, o quanto possamos, para andarmos na estrada à frente com firmeza e direção segura. Então ele me diz que os corações das árvores trabalham para uma árvore ser verde e outra marrom, e uma reta e outra ampla. E algumas vezes, minha mamãe, ele me fala de você. De mim? Abdi querido, o que está me dizendo, minha criança? Oh, mas claro, minha mamãe, ele sabe de muitas coisas sobre muitas pessoas, mais do que as pessoas dessa esfera sabem. E por isso ele sabe de você também. Mas ele conhece todo mundo da Terra e seus compromissos. Nunca pensei nisto desta maneira, respondeu o menino, hesitando. E então ele continuou, mais vagarosa e pensativamente. Penso, querida mamãe, que é porque ele ama seu pequeno amigo Abdi, e você é a mamãe de Abdi. James me ama muito bondosamente, querida, e ele e Ladena ensinarão-me como amar você também. Há muito amor nestes reinos, querida, mais do que na vida terrena, eles me disseram isso. Em algumas partes eles não amam muito, mas estes estão distantes além das montanhas, e estas pobres pessoas não podem chegar até aqui, a esta região. Ladena ama você, mamãe. E James está chegando, e ele vai amá-la porque você algumas vezes chora, e você é gentil comigo, e você é linda, mas você ainda não é tão linda quanto Ladena ainda, mamãe, ou é? James e seu trabalho. Em resposta, ela parou e beijou nas sobrancelhas, onde seus lindos cachos de cabelos chegavam aqui e ali em sua pele clara e brilhante como mármore. Então eu intervim e disse: bem, Abdi, meu pequeno filho, sua galanteria não lhe foi ensinada na terra, e não há nada pior que aquilo deveras. Mas agora devemos ir para a costa, a fim de nos encontrarmos com James, ou ele vai desencontrar de nós, e então nos repreenderemos uns aos outros pela nossa demora. E desta forma fomos embora. Ele havia acabado de encostar o barco na praia, e veio diretamente para nós, que o esperávamos embaixo da arcada da alameda da floresta. Seu passo era firme e constante. Seu corpo era esguio, mas muito poderoso, e balançava relaxadamente conforme movimentava-se para a frente. Seus cabelos eram castanhos escuros e seus olhos eram quase violeta em sua cor profunda. Realmente era muito bonito. O que o garoto havia dito dele era verdadeiro. Ele era recém-chegado à vida espiritual, da forma como a medida de serviço vale nestes reinos.
Mas ele era uma das grandes almas, tão pouco discernidos entre as rudezas e turbulências da terra, e que passam para cá para serem avaliados em seu completo merecimento. Eles podem fazer muito pouco do que os homens podem considerar realização. Mas a terra deve a espíritos como esses, muito mais do que sabem seus residentes. Assim, quando ele chegou aqui, aceleradamente foi levado à esfera 7, que era seu próprio lugar. Ali ele tomou conhecimento das coisas e logo requisitou que lhe fosse dado trabalho perto da terra, entre aqueles que estivessem atribulados em suas condições. Ele raciocinou que poucos agem assim, rapidamente avançando para uma esfera tão alta como a dele e, quando chegam para cá, muito do contato com a terra fica perdido para eles, e a terra em si fica parecendo um outro período. Mas a ele, tendo absorvido em si os poderes inerentes da esfera 7, eram recentes ainda os alcances de pensamento da terra, e os tempos na terra ainda não tinham mudado, pois ele tinha apenas há alguns meses feito sua travessia, e neste tempo subira para aquele alto plano. Então, ele trazia todas estas qualidades para ajudar, a serviço de sua gente ainda encanada. E uma em especial, ele não poderia deixar para trás, a garota Marvine. A jovem mamãe. Ela mesma. Não lhe dou os nomes terrenos aqui. Sem dúvida não achei necessário investigar quais seriam, e estes servirão muito bem. Então, isto era o que eu devia falar sobre ele, por agora. Nesta esfera 4, ele tinha um posto onde cumprir suas obrigações quando estas o levavam para estas paragens. Muitas vezes, em seu caminho a estas regiões mais próximas da Terra, ele parava em uma casa ou outra nas esferas intervenientes, já que ele tinha uma casa em cada uma das esferas, das 7 até a 4. Desta última, ele fazia suas saídas para os infernos, mas não residia ali. Uma tragédia de vida. Faça suas perguntas agora, meu filho. Eu as vejo em sua mente. Como o barco andava, já que não havia vento. Ele tinha uma instalação de velas. A vela não era a propósito do vento, mas como uma tela. Nela, a corrente do poder da vontade é dirigida pelo velejador, e a tela, estando em oposição, move o barco para frente. Esta é a melhor maneira que encontro para lhe dizer disso. O processo é um dos mais usados naquela esfera. Há outros. Algumas vezes, em lugares mais rudes, há vento. Mas não é frequentemente usado para a locomoção. Há quanto tempo James e o menino se conheciam? James viera para cá 4 anos depois da garota. Abdi, alguns meses antes dela. Foi o conhecimento da forma da morte dele que acelerou a chegada dela para cá. Tudo foi escondido dela naquele momento. Mas ela descobriu, e isto a desvairou. James, como lhe disse, foi quase direto para a esfera 7. A garota Marvine permaneceu longo tempo na esfera 1, e mais ainda na 2. Ele ajudava através de Ladena, até que ela pudesse encontrá-lo na metade do caminho, a saber, na esfera 4. Antes disso, ele não poderia lidar com ela como ele gostaria. Ele a amara muito na vida terrena. Então a sombra desceu sobre ela. Ele não sabia por quem a sombra foi lançada. Mas ela esfriou pela necessidade, apesar de que seu coração estava partido por amor a ele ainda. É melhor não prolongar mais, meu filho. É uma das muitas tragédias da vida que aguardam um foco de luz destas esferas. Isto é onde o inferno está localizado para muitos, mesmo dentro dos raios da luz que, sendo para eles como escuridão, mesmo assim mostram cada mácula e cada vergonha secreta e pensamentos doentios. Pois nada aqui pode ser escondido. Você sabe de que forma ele disse, por causa das más ações eles odeiam a luz. Luz e Deus, meu filho, estão próximas aqui. A casa na clareira, que você mostrou para a garota, era a casa de James, acertei, Arnel. Sim. Era a casa dele na esfera 4, e as pessoas daquela colônia nunca estão completamente felizes quando a luz de sua presença não é vista ali. Disto direi mais em seguida. Capítulo 4 Diagnosticando recém-chegados da Terra. Terça, 9 de novembro de 1920. À medida que James chegava perto de nós,
Marvin observou com uma ansiedade cada vez maior, mesclada com perplexidade. E quando ela percebeu que este era realmente aquele em quem estava pensando, um olhar de medo cobriu sua face e ela se virou, envergonhada diante dele. Mas ele sorriu dando suas boas-vindas para nós todos e, indo direto para a garota, colocou suas mãos em seus ombros e, gentilmente virando-a de volta, tomou em seus braços. Enquanto ela estava ali aninhada e lamentava sua longa angústia, não falavam, mas ficaram em silêncio, apoiados um no amor do outro, dando e recebendo em perfeito entendimento. Então todos nós tomamos a alameda da floresta, e ele a conduzia pela mão e nós vinhamos atrás, em passos mais lentos, para a casa de James. Nenhuma palavra era dita, nenhum choro era ouvido nesta chegada. E contudo, à medida que ele entrou pelo portal da casa dele, a clareira recebeu um e outro dos habitantes dali. Eles vinham para lá sorrindo ao afirmarem, respondendo a outros, que James estava em sua casa, e eles estavam felizes pela grande alegria de sua presença. Eles se agruparam no espaço aberto e, enquanto ficaram ali olhando a casa, a intuição deles recebeu a confirmação. As paredes lentamente ficaram mais translúcidas e com uma radiação cintilante, emitindo em direção a eles no lado de fora, tocando a folhagem e as flores, e mesmo toda a atmosfera em torno da habitação, até que tudo brilhou com a luz de sua presença ali. Ele saiu e foi em direção a um e a outro deles, perguntando de seu progresso, e de como evoluir o assunto de sua última advertência a eles em sua última vinda. Ele sabia das necessidades e das condições de cada um em geral, e todos ficavam felizes pela silenciosa energia e competência para progredir que irradiava dele a cada vez que vinha. Por isso eram cordiais e todos felizes, porque sabiam que ele tinha ido para lugares mais brilhantes na frente deles, portanto tinha o avanço deles também no coração. Assim ele fez o que tinha a fazer e foi para o interior, para os que estavam nos locais onde era necessária a sua ajuda. Para estas jornadas Abdi sempre pedia permissão para acompanhá-lo, e frequentemente este benefício era concedido ao menino, para seu grande deleite. Mas Marvin ficou dentro da casa, contente por descansar e receber as novidades quando eles voltassem. Ladenna também estava por perto para conduzi-la em sua nova esfera de progresso. Ladenna tinha muito trabalho nestas paragens onde ela e James faziam esforços mútuos para instruir as pessoas naquela região da esfera 4. Shonar manda para Abdi. Enquanto isso, retornei para perto de Ulufere, para ajudá-la em suas difíceis tarefas, já que me cabia fazê-lo. Um dia, sentei-me com ela no pátio central da Casa das Ordens. Era um local bastante agradável, escondido no meio do grupo de prédios que correspondiam a esta denominação. Era um parque todo ajardinado, como um pátio isolado das condições daquele local da esfera 3, de uma forma que sabemos como usar aqui, quando necessário. Neste pátio, com suas agradáveis fontes, árvores, flores e gramado, o condicionamento era mais para o da esfera 6, na sua melhor parte, que o da esfera 3. Para cá corríamos quando um descanso, ou o silêncio para pensar, era necessário. E aqui éramos capazes de comungar mais efetivamente com a esfera 4 e adiante, e para nossas avaliações para ajuda neste reino de certa forma tumultuado. Agora vou tentar explicar o que se passou quando ali nos sentamos juntos, conversando de vez em quando entre os intervalos de silêncio e quando cada um fica ocupado em comungar com o reino que esteja nos chamando. Finalmente eu disse, Ulufere, eu tenho conhecimento de que James está me chamando, mas não consigo entrar em sua mente. Você, talvez, poderia olhar para lá com sua visão? Não, ela respondeu, não consigo. Diga-me, Anel, o que lhe parecem os pedidos dele? Não acho que ele esteja precisando de algo, mas parece que ele está oferecendo sua ajuda, que ele sente que é necessária aqui. Também o menino Abdi está em seus pensamentos, para levá-lo com ele. Você disse para trazer o menino Abdi para cá, Anel. Parece que sinto isso, sem muita certeza. Se você estiver incerto, é porque ele não está requisitando, nem está com uma oferta definida, mas envie uma pergunta. Então fiquei silencioso para escutar James,
E então descobri que o Ufer estava certa. É isso, disse a ela. Ele não está oferecendo ajuda. Ele foi requisitado para que a ajuda dele fosse dada. Ela é definitivamente necessária. A do menino Abdi também. Sua indagação era, onde descerei na esfera 3? Então ela respondeu, Anel, bom filho, fique quieto enquanto eu desvendo este assunto. Depois de um tempo ela continuou, agora se faz claro para mim aquilo que me põe em dúvida um pouco antes que você me falasse, Anel. Eu estava arriscando uma resposta a um chamado de lá de baixo, mas não conseguia entender. Agora está tudo claro para mim. É Shonar quem me chama. Ele chamou, em primeiro lugar, além daqui, passando o recado através de nós para James, para que ele trouxesse o garoto. E ele nos chamou para encontrarmos estes dois e ela próprio no limite dessa esfera, onde pessoalmente deliberará conosco sobre sua comissão. Envie a sua palavra para James, para que nos encontre no Porto Pedregoso. Bom, agora vamos nós para lá. Este assunto tem realmente um quê de urgência. Encontro no Porto Pedregoso. O Porto Pedregoso era um lugar inóspito na fronteira extrema da esfera 3. Havia muitas pedras grandes, e entre elas havia umas marcas ou algo que fez uma passagem irregular sobre a encosta da colina em direção à região abaixo. Era um lugar de certa forma escuro e de atmosfera pesada, com uma sensação depressiva de uma presença infeliz por ali. Aqui chegamos, não pelas estradas nem pelas planícies, mas diretamente pelo ar. James também chegou, mas o menino não estava presente. A ele, o Ufer dissera, o que você acha, jovem amigo, que seja o propósito deste encontro? Não sei, disse James, não sei de nada, a não ser que o menino está nisso. Mas eu não o traria nestas condições. Deixei-o no jardim da Casa das Ordens. O comando para você veio de Shonar? Sim, e era de alguma urgência. Assim penso eu, bom James. Quanto ao menino, você pode ter feito bem, ou não. Não posso dizer. Devemos esperar pela chegada de Shonar. Logo vimos, distante na terra deserta da Esfera 2, um movimento de pessoas. Vinham lentamente em nossa direção. Finalmente pararam no topo da colina onde estávamos. Para fora da névoa saiu Shonar e, aproximando-se, ficou diante de nós. Ele disse, eu agradeço a você, mamãe, e a você, meus amigos, por sua resposta tão gentil ao meu chamado. O assunto é este, estas pessoas foram desencarnadas pelos seus opressores, e vieram da terra para cá atordoados e com violentos clamores de vingança em seus corações. Eu os fiz atordoados e então os puxei de lá. A maioria deles tem um sentido entorpecido do que lhes aconteceu antes de sua saída, e querem retornar para incitar seus compatriotas para atuarem em represália. Isto não pode ser. Não há lugar naquele pobre país para mais sangue e ódio. O chão já está mais que saturado para absorvê-los. Levem estes para adiante, e eu retornarei, sem mais delongas por aqui, para o cenário de todo este horror. Ainda há algum trabalho diabólico ali, e sou necessário. A multidão desamparada. Por que você se vai, Shonar? Respondeu Ofele, com alguma severidade, e eu podia ver o espírito da velha loba brotando dela, dificilmente controlado. Porque são de mentalidade violenta e difíceis de controlar. Nenhum outro poderia tê-los trazido para tão longe além de sua atmosfera normal, e para este lugar, o Ofele. Se permitir, minha mamãe, entrego-os para você. Você encontrará a força da coragem dos velhos tempos de que necessita a tarefa. Eu certifico a você disto. Aceita este trabalho? Vou pegá-lo, disse ela, e eu vi as sobrancelhas largas dela levantando mas só um pouco, e sua cabeça parecia colocada um pouco mais firme entre seus ombros. Siga adiante, meu filho, eles precisam de nossa proteção pelos caminhos lá embaixo. Eu aqui, você lá, faremos tudo juntos e terminaremos também. Você fez bem, Shonar, em mandar sua comissão em direção a nós para James. E o menino, Shonar, foi uma boa ideia sua chamar o menino. Agora vá, e que o grande poder possa ajudá-lo, porque você precisa, e vejo isto em seus olhos.
Shonar estava muito tenso naquela hora. Cada fração de poder de dentro dele foi usado para a tarefa em curso. Ele não tinha nenhum para desperdiçar em palavras. Andou a passos largos até sua mãe, colocou suas poderosas mãos na cabeça dela, sobre seu lindo cabelo trançado, inclinou-a para sua direção, beijou-a onde era a risca dos cabelos e, levantando a mão em adeus para nós, os dois homens, foi embora colina abaixo, passando pela multidão que se movia desordenadamente, mas não se espalhava, apenas mantendo-se unida pelo desamparo. E assim partiu para a escuridão ainda mais profunda além dali. O Wolfere observou seu perfil até que não fosse mais visto, e murmurou: "Ah, eu já ouvi assim em ocasiões anteriores. Será duro com seus adversários." Quarta, 10 de novembro de 1920. Como evitar o pânico? Enquanto isso, ela ficou sentada numa pedra, em silêncio, profundamente imersa em pensamentos. Seus olhos nunca deixavam a massa de pessoas, indo a eles aqui e ali, e avaliando seu estado de espírito em geral, enquanto eles ondulavam como águas perturbadas por ventos de muitos quadrantes. Ali pairava sobre eles, e entre eles, uma nuvem de neblina na qual fluíam o vermelho e o verde escuro. Eu observava seus números, até onde eu podia vê-los naquela massa e na escuridão envolvente. Penso que eram perto de 3.000 homens, e 2.500 mulheres, e umas 1.000 crianças. Eu, como Wolfere, concentrei-me sobre suas mentes e finalmente cheguei a uma ideia do nosso problema. Em resumo era esse: como se apresentou a nós naquela hora, estas pessoas foram vilmente levadas à morte. Elas não eram altamente sintonizadas espiritualmente, exceto algumas delas. Se fossem acordadas repentinamente de seu estado de torpor, sua morte súbita e violenta seria arremessada contra eles. Haveria uma explosão de raiva frenética da parte de 3/4 deles. Isto envolveria os outros, e o resultado final seria um pânico e a deflagração do medo, atirando-os de volta para a cena do seu massacre. Ali chegados, eles, por sua vez, enfureceriam seus compatriotas ainda encanados, e a matança seria por eles retomada, contra seus doentes contendores. Estes seriam vingados, e assim a horrível história de desgraça seria prolongada. Tínhamos nossos assuntos a tratar nesta trama. Nosso objetivo estava claramente demarcado para nós. Era prevenir esta catástrofe. Mas os meios para tal fim não estavam claros. Cada uma destas vítimas era um ser de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é sagrado, e não pode ser contestado. A cada um deles deve ser dada a oportunidade de escolher qual caminho pelo qual seguiria, e o que faria. E essa escolha deve ser feita com pleno conhecimento do que se passa com ela e seus afins. Não podemos impedir tal escolha, e de jeito nenhum podemos defletir a sua linha de liberdade. Livre-arbítrio em condições favoráveis. Tudo o que podíamos fazer seria assegurar que a escolha seria feita em condições favoráveis à sabedoria. No seu estado atual, estas pessoas não seriam capazes de usar seu raciocínio livremente, pois seriam cegados pela raiva e terror. Pois se estivessem completamente recuperados em seus domínios neste momento, as últimas emoções sentidas na carne quebrantariam o espírito, e a este distúrbio seria acrescentada sua surpresa por acharem-se em novo ambiente, um deserto onde se sentiriam perdidos e sentenciados à morte pela sede. Não entenderiam a mudança de estado. Então aquele arrebatamento de emoções profanas iria transferi-los rapidamente de volta para o plano da terra que, causando estranheza, os apavoraria. Pois seria muito estranho a eles verem tudo, pela primeira vez, pelo lado do espírito. Contudo, sentiriam seus assassinos e todos os feitos que fizeram estas localidades tão conspurcadas. Isso resultaria em uma daquelas cenas infernais na terra que, atuadas por um apenas, ou por um grupo, tanto assustam os homens, de tempos em tempos, pela motivação, pela extensão da crueldade diabólica presente ali. Nós, deste lado, vemos a origem de tais acontecimentos. Em seguida, eu lhe darei a forma pela qual amarramos esta besta, arreamos e deixamos na baia, onde poderia encontrar lazer em pensar nas coisas. Eu transcrevi o problema em alguns detalhes, meu filho,
porque servirá como chave para você em outros casos. Pela mesma razão, também serei tão preciso quanto possível lhe passar minha narrativa da solução. Erro significa desastre. Wolfer e eu levantamos nossos olhos juntos e olhamos um para o outro, inquirindo. Ambos vimos que, repentinamente, chegamos juntos à mesma ideia de como